E sobre essa confusão entre militares e eleições, dois assuntos que nem deveriam se misturar, nós vamos conversar agora com o Vitor Marchetti, que é doutor em ciência política pela PUC de São Paulo e professor da UFABC. Boa noite, Vitor. Bem-vindo ao seu jornal. Para a gente começar, nós temos a informação de que as Forças Armadas têm hoje mais de 14 dias corridos para divulgar o relatório, conforme determinado pelo Tribunal de Contas da União, né? A que se pode atribuir essa demora na entrega do relatório que atesta que deu tudo certo no primeiro turno? Boa noite, prazer estar aqui novamente com vocês. Você já abriu a matéria dando o ponto principal desse assunto, quer dizer, o que os militares estão fazendo na fiscalização das nossas urnas. Quando muito, os militares têm ali uma função, que é uma função de apoio logístico, quando convocado pelo TSE. Esse é mais um episódio bastante grave, bastante sério, de um longo processo de politização e partidarização de uma cúpula das nossas Forças Armadas. A não divulgação, e eu diria até mesmo a produção desse relatório e tudo o que foi feito em torno do momento pré-eleitoral em razão da segurança das urnas, me parece mais uma prova em conteste deste processo bastante ruim para o país, ruim para as Forças Armadas, porque são forças que devem existir acima das disputas político-partidárias, né? Então é ruim para a imagem das Forças Armadas, que a gente já monitora, já há dados mostrando que de fato essa partidarização de uma cúpula das Forças Armadas já arranha bastante a sua imagem, e é pior ainda para o nosso processo democrático. Quer dizer, a gente pode atestar diversos mecanismos de aferição da qualidade do voto, da qualidade das urnas, de processos de auditoria, de auditagem. Claro que há espaços, e a Justiça Eleitoral promoveu mudanças importantes nas urnas, desde quando ela foi implementada lá nos anos 90, já não é a mesma urna, há espaço para melhorias, só que do jeito que o debate está contaminado, sequer há espaço para se pensar essas melhorias, porque qualquer forma de se pensar melhorias, você já cai nesse discurso hiperpartidarizado das Forças Armadas do país, endossados pelo presidente da República, de questionar a lisura do processo. Então a não revelação, ou a revelação, a própria existência do relatório, já é um indicativo muito ruim para a qualidade da democracia no Brasil, e essa é uma tarefa urgente, despartidarizar as Forças Armadas no país. E, Vitor, como essa participação dos militares envolveu dinheiro público e o uso de dinheiro público passa pelo TCU, caso eles não enviem o relatório? Quais são as sanções que estão previstas? É isso que o TCU está cobrando agora, Quer dizer, dado que se gastou recursos públicos, houve um empenho de servidores, houve alocação de recursos, e não há razão para se estabelecer qualquer tipo de sigilo, porque afinal de contas a gente está falando de um processo de votação que o TSE tem se esforçado enormemente para se tornar transparente, não há qualquer razão para que isso permaneça em sigilo. Então a cobrança do TCU é nesse sentido. As possíveis sanções, isso a gente precisa entender melhor no processo. Possivelmente o TCU tem aí funções de sanções administrativas, de responsabilizar aqueles que aparecem como os responsáveis pelo processo de auditoria, porque são todos servidores públicos, é bom lembrar, Quer dizer, os servidores das Forças Armadas, eles também têm funções públicas e, portanto, têm seus deveres e obrigações de servidores públicos. Portanto, me parece que o TCU está indo um pouco nessa linha, Claro que do ponto de vista administrativo isso tende a se arrumar, A minha principal preocupação é o impacto político disso, O impacto político disso é muito ruim. A existência do relatório e a sua não divulgação é ainda mais preocupante para esse processo de partidarização das Forças Armadas. E, Vitor, para a gente encerrar aqui bem rapidamente, quando o governo Bolsonaro ele fez tanto barulho e teve tanta pressa para questionar o sistema eleitoral e agora demora a reconhecer a lisura das eleições, que recibo ele está passando?
Olha, o Bolsonaro ele já fez diversos movimentos em relação às urnas eletrônicas, né? Quer dizer, ele já fez contestações bastante sérias, já falou que ia deixar isso de lado, agora voltou a dizer que está deixando isso de lado. Quer dizer, eles vão monitorando e vendo aquilo que, de alguma maneira, serve como discurso para inflamar a sua campanha. Né? Como o Bolsonaro tem vínculos bastante fortes e intensos hoje de sobrevivência política com o Centrão, né, não é interesse do Centrão, né, não é interesse de nenhum membro do sistema político brasileiro, muito menos do Centrão, porque o Centrão saiu fortalecido dessas eleições, a gente viu, fez uma bancada importante lá com o PL, tem governadores eleitos, tem senadores eleitos, quer dizer, não dá para o Bolsonaro isolar o questionamento da eleição presidencial sem com isso questionar, né, todo o resultado eleitoral dos estados, dos deputados e dos senadores. Agora, não tenha dúvida, se tem uma certeza que a gente pode ter em relação ao futuro, é que o Bolsonaro voltará a esse tema, questionando os resultados, sejam eles quais forem. Né? De derrota, obviamente, que ele vai fazer esse questionamento em relação à sua derrota, mas mesmo numa eventual vitória, você pode ter certeza de que esse assunto volta ao Bolsonaro, porque essa é a sua prática. Perfeito. Vitor, obrigada, viu, pela sua participação aqui no seu jornal e até uma próxima. Eu que agradeço. Até uma próxima.